Fala, nação corintiana! Tudo bem com vocês? Corintianeiro aqui com mais um vídeo recheado de notícias do Corinthians atualizadas, e neste vídeo eu te falo: Gustavo Henrique aceita renovar, mas com uma condição. Vamos falar também sobre Garro e Coronado já estão confirmados para a final contra o Palmeiras. Vamos falar também sobre Thales Magno. O Corinthians tem reunião marcada para definir de vez a situação do Thales Magno, se renova ou não renova, tá, fiel? O vídeo tá bombando. E Yuri Alberto pode renovar com o Corinthians? Como assim, corintianeiro? Vou te explicar tudo agora nesse vídeo. E agora, tá, fiel? Porque esse vídeo aqui não vai ter a vinhetinha, vou ter um compromisso logo mais agora e vai atrasar muito, então bora aqui acelerar nas notícias do Timão. Combinado, fiel? Deixa o seu like, se inscreve no nosso canal e bora aí falar de Corinthians, tá, fiel? Já quero iniciar aqui esse vídeo falando sobre Yuri Alberto, tá? O meu Timão trouxe uma matéria bastante interessante, inclusive, se você quiser ela mais detalhada, eu te convido a você entrar lá no meu Timão e acompanhar esta matéria que eu achei bastante interessante, porque Yuri Alberto, fiel, pode renovar com o Corinthians. Foi muito bem lembrado pelo meu Timão, tá, fiel? Inclusive eu recomendo para vocês que depois do jogo da OCV, em entrevista, o Yuri Alberto disse que gostaria de renovar com o Corinthians, usou o exemplo do Garro, que acabou não indo para a Rússia, e disse que quer ganhar títulos no Corinthians e que gostaria de renovar o seu vínculo contratual. Com a pressão do seu empresário André Curi, obviamente que uma renovação do Rodrigo Garro hoje viria, do Yuri Alberto, viria a calhar muito no Corinthians, tá, fiel? Lembrando que o Yuri Alberto tem contrato até 2027. E qualquer renovação de contratos, se o Corinthians conseguir renovar por 1 ano, por 2 anos, aí o passe dele se valoriza automaticamente, porque o tempo de contrato aumenta mais, tá, fiel? Seria aí um desespero para o empresário do Yuri Alberto, certo, fiel? Isso não impede o jogador de ir embora, mas valoriza mais o seu contrato, e o objetivo do Corinthians é segurar o Yuri Alberto pelo menos até o final do ano. Se o jogador ainda tiver com esse entusiasmo lá do jogo contra o CV, que ele disse que gostaria de renovar, pode ser que o Corinthians consiga alcançar este objetivo, certo, fiel? Comentem, porque eu quero saber a sua opinião, porque agora eu já quero trazer informações rapidinho para vocês sobre Rodrigo Garro e Igor Coronado. Muitos falaram que eles eram dúvidas, eu trouxe aqui já no primeiro vídeo do Corintianeiro, não sei se foi ontem de ontem, tá, fiel, que eles iriam para jogo, e a informação se confirmou, tá? Estão fazendo o trabalho de campo normal e estão à disposição do Ramon Dias para a final diante do Palmeiras, tá, fiel? E o mais interessante de tudo é que o Rodrigo Garro está jogando sem dores, está treinando normalmente. Isso para o Corinthians, sem sombra de dúvidas, é a notícia melhor que a gente poderia receber. É o Rodrigo Garro está treinando sem dores. Nós sabemos da competência do jogador, nós sabemos do que ele é capaz, das suas qualidades, e com certeza vai nos ajudar muito aí contra o Palmeiras para a gente se consagrar campeão. E o Igor Coronado, é lógico que ele está sem ritmo de jogo, é lógico que ficou muito tempo parado com problema no tendão, e se surgir oportunidade ele pode entrar, apesar que eu acho bastante difícil, tá, fiel? Porque o jogador está realmente sem ritmo de jogo. Igor Coronado, que ganha 2 milhões de reais, e é óbvio que a gente espera mais do jogador, tá, fiel? Então vamos aguardar. Detalhe, não se engane, Igor Coronado, fiel, não é um jogador ruim, ele é um jogador bom, na minha opinião, tem uma qualidade técnica incrível, precisa também ganhar mais oportunidades na sua posição, porque ele está ganhando muitas oportunidades jogando fora da sua posição. Quero que você comente sobre esse assunto, se eu estou certo ou errado, tá, fiel? Vocês acham que ele merece mais chance? Vocês acham que eles não merecem? Comentem aí, tá? Uma informação importante que eu tenho para trazer para vocês é referente ao Gustavo Henrique. Mas antes, fiel, de falar sobre o Gustavo Henrique, vocês estão vendo? É uma informação atrás da outra. Cara, deixa o seu like para nos ajudar, se inscreve no nosso canal, é de graça, você não vai pagar nada, dá essa força pro corintianeiro, tá? Porque você já vai começar o sábado aqui atualizado sobre tudo que acontece com o Coringão, nosso clube do coração, porque Gustavo Henrique, fiel, aceita renovar com o Corinthians, é informação exclusiva desse canal, ele quer renovar com o Corinthians apesar do interesse do Santos. Lembrando que o Gustavo Henrique foi campeão da Libertadores pelo Santos, ele tem história lá no Santos. Ele quer continuar no Corinthians, mas tem uma condição aí, uma condição, vamos dizer assim, uma exigência do jogador, tá? Primeiramente, ele aceita a renovação por 1 ano e tem um abre parênteses aí. Se pintar proposta maior que a do Corinthians, que o Corinthians possa liberar o jogador para ser negociado. Então ele aceita renovar, vai jogar, só que se pintar uma proposta maior,
ele pede para que o Corinthians o libere para negociar com outro clube. Esse negócio de proposta maior, fiel, isso aí, na minha opinião, vamos dizer assim, é jogador que já é experiente. Essa proposta maior que ele está falando é que se ele for para o banco de reservas, ele não vai aceitar ficar no Corinthians. Isso é óbvio para qualquer pessoa que entende um mínimo de futebol. Se ele perder espaço, se vir aí um outro zagueiro que vai vir que o Corinthians vai contratar, ele perder espaço, ficar lá no banco, ele vai pedir para ser negociado com o Santos, porque existe um interesse. Lá ele será titular absoluto e no Corinthians existe uma dúvida, tá, fiel? Então, o que vocês acham? Vocês acham que o Corinthians deveria renovar com essas condições impostas pelo zagueiro? Lembrando que o zagueiro está jogando bem, tá? Isso aí a gente tem que falar, temos que ser honestos aqui. Ele vem em constante evolução junto com o Félix Torres. A zaga do Corinthians está melhorando, mas ainda é uma zaga deficitária que sofreu muitos gols. Porém, ele está jogando bem sim e, na minha opinião, merece uma renovação. Mas a partir do momento que o jogador começa a exigir um ano de contrato, se pintar negociação e for melhor do que o do Corinthians, eu quero ser negociado, então já começa a ficar um pouco difícil, tá, fiel? Eu acredito que o Corinthians vai renovar, mesmo por um ano, porque se não pintar nenhuma proposta melhor que a do Corinthians também, o Corinthians não vai negociar. E o Corinthians pode renovar aí ofertando um salário melhor também para o jogador. Certo, fiel? Comentem porque eu quero saber a sua opinião, se você renovaria ou não renovaria com o Gustavo Henrique, porque agora tem uma informação bombástica para trazer para vocês, que é exclusiva desse canal também, do canal do Corintianeiro, referente ao Thales Magno, tá? Que está aí, se renova, se não renova com o Corinthians, o New York City dando o maior trabalho, só quer aceitar a renovação com obrigação de compra no final de um ano de renovação, com 77 milhões de reais. Obviamente com valor muito caro, apesar do Thales Magno estar em ascensão, é um jogador jovem, tem perspectiva de venda futura, porém, fiel, é um valor bastante alto para o Thales Magno, tá? Na minha humilde opinião, é um valor elevado para o jogador. Só que existe o interesse do Corinthians renovar e o Corinthians o que não tem hoje é dinheiro em caixa. Então estou trazendo a informação para vocês que o Corinthians tem uma reunião agendada com aí os representantes do New York City, tá, fiel? E essa reunião está marcada antes do término da data FIFA, tá? Prestem atenção, tem muita gente que tem informação, que eles sabem o horário, eles sabem o local, eles sabem tudo que fala lá, como se eles fossem uma mosca lá. Eu não, eu trago informações para vocês mais transparentes e reais do que realmente acontece. Há uma reunião marcada, prevista para acontecer antes do término da data FIFA, e essa reunião envolve só o Thales Magno, tá? Se renova ou não renova. O Corinthians já brigou por tudo qualquer lado que vocês imaginar a renovação do Thales Magno sem obrigação de compra ou abaixar os valores de 77 milhões para fazer um contrato com renovação de compra e não houve aí, o New York City não cedeu de forma alguma. Agora as informações que chegaram até mim, fiel, é que o Corinthians vai marcar essa reunião, está marcada essa reunião novamente, porém agora o Corinthians quer envolver jogadores na negociação para poder renovar com o Thales Magno, abaixando o preço dos 77 milhões de reais, tá? Então aí iria para lá 2 jogadores, 3, não sei, 1, vai depender do teor da conversa lá na hora, mas o Corinthians pretende envolver jogadores do Corinthians para conseguir esse empréstimo com obrigação de compra do Thales Magno, caindo esse valor de 77 milhões de reais, tá, fiel? Aí o Corinthians compra o jogador em definitivo. Lembrando, fiel, que um dos jogadores, que eu só sei o nome de um, que vai estar envolvido nessa reunião é o Rian, tá? Um dos jogadores que pode ser envolvido nessa negociação. Eu não sei se vai envolver um atleta, se vai envolver 2, se vai envolver 3, eu não sei quantos atletas, mas é o Corinthians buscando formas de tentar a renovação com o Thales Magno. Lembrando, fiel, que o Corinthians usou esse mesmo modelo de negócio para comprar o Yuri Alberto, tá? Foi o Ivan, foi o Mantuan, foi o Duqueiroz, foi o Robert Renan. O Corinthians envolveu muitos jogadores para conseguir apenas 50% só do Yuri Alberto, que na minha opinião, na época, para a época teria sido um negócio ruim. Hoje é óbvio que foi um negócio bom que o Corinthians fez, tá? Mas reunião marcada não é opinião, é informação. O Corinthians tem reunião marcada, podendo envolver aí jogadores para tentar essa renovação com o Thales Magno. E é lógico, fiel, que estou antenado aqui do mesmo jeito que chegou essa informação. Quando chegar também a informação sobre o que foi conversado nessa reunião, depois que ela for feita, é lógico que eu vou passar para vocês aqui no canal do Corintianeiro, sempre aí com exclusividade. Não na maioria das vezes, tá, fiel? Mas de vez em quando a gente solta algumas exclusivas aqui. Combinado, fiel? Estamos combinados. Hoje à tarde, 6 horas,
tem mais vídeo do Corintianeiro para vocês. Não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no nosso canal e bora! Muito bom sábado para vocês e vai Corinthians!